Gente, bom dia! Estamos aqui pela TV Horizonte, a TV de Nossa Senhora da Piedade e a nossa padroeira. Bom dia para você, minha amiga dona de casa, companheira de todas as manhãs. Um abraço lá para dona Maria Ifigênia, né? Paz e alegria para ela lá no bairro Havaí. Saúde é o que desejamos para dona Maria Ifigênia e para todas as donas de casa nesta manhã de segunda-feira, né? Uma manhã quente, gostosa, né? A meteorologia está prevendo hoje que a temperatura pode chegar a 30 graus, né? Sinal que vamos ter um calorzinho à tarde, né? Aliás, o calor já está aí, né? Muito bom para quem tem roupa para secar e etc, né? Porque depois nós teremos chuva amanhã. Amanhã vai ter chuva, se Deus quiser. Pois é, há poucos instantes, o candidato do PDT, Partido Democrático Trabalhista, fundado por Leonel Brizola, acabou de falar numa rede, né? Convocou uma reunião, uma entrevista coletiva para uma fala dele a respeito dos últimos comentários que têm surgido na imprensa brasileira, de que a campanha do presidente Lula está forçando o chamado voto útil, porque o Ciro Gomes tem de 7% a 8%, mais 5% a 6% de Simone Tebet, leva a eleição para o segundo turno, né? E aí ficam Bolsonaro, ou Lula e Bolsonaro no segundo turno. E a campanha do presidente Lula quer, né, gostaria muito que o Ciro Gomes, nesse instante, né, renunciasse à sua candidatura, mandando seus votos para o presidente Lula. Como o Ciro Gomes não fez essa declaração, né, então o próprio PT se encarrega de fazer uma campanha pedindo o voto útil e pedindo aos eleitores de Ciro Gomes que votem no Lula, né? O Ciro Gomes não ficou muito satisfeito com essa, não é a primeira vez que ele sente essa pressão, né, do PT. Isso na eleição passada também foi a mesma coisa. Ele teve uma pressão do PT muito grande. E no segundo turno, ele se esquivou de dizer que ia votar no PT, até porque ele era contra o PT. Então ele foi embora. Ele foi passar o segundo turno fora do Brasil, né? E até o Lula falou, você foi passar o segundo turno lá na França, não sei o quê. E é bem provável, se tiver segundo turno outra vez, ele vai embora para não ter nenhum compromisso com nenhum dos candidatos. Ele é o eleitor, no segundo turno ele vai ser nem Lula, nem Bolsonaro, né? Mas então hoje ele deu uma entrevista, né? E fez uma declaração pública hoje, dizendo o seguinte, que ele não vai sair daquilo que ele estipulou para a campanha dele, daquilo que ele pensou para a campanha dele. Aliás, eu quero dizer aqui uma coisa muito interessante. O Ciro Gomes é o único candidato à presidência da República que tem um plano de governo para o Brasil, né? O Ciro é muito inteligente, um homem muito inteligente, mas não tem dado sorte de ter uma posição na campanha eleitoral melhor do que os outros candidatos, né? Ele tem um plano para a economia, ele sabe tudo de economia, né? Ele não é um candidato que não sabe de economia, porque os outros candidatos, você pode até dizer que eles não sabem nada de economia, não é verdade? Né? Então, eu lembro do Itamar Franco, que foi presidente da República, ele chegava perto do ministro dele, que era o Paulo Haddad, que falava assim, ministro, eu quero um plano. Aí o Paulo Haddad explicava, eu não sabia de nada, ele não sabia nada de economia. Não é verdade? Apesar de tudo, né? Um cara que hoje tem um engenheiro formado, pelo menos ele estudou muito matemática, né? Para saber um pouco de economia, né? Meu pai dizia, olha aqui meu filho, a economia não tem segredo. Você tem que saber ganhar, guardar, poupar. Se você ganha 100, você tem que guardar pelo menos 20% a 30% do que você ganha. Se você ganha 100, você tem que ganhar 20, guardar 20 ou 30 cruzeiros, ou 30 reais, né? Faz cruzeiro naquela época, né? Então, quer dizer, e eu vi, por exemplo, muitos empresários que nunca estudaram economia serem os maiores empresários do país. Por quê? Porque eles souberam comprar, vender, guardar, poupar, né? E saber e não gastar à toa. Né? O problema de gastar à toa é que é o problema. Hoje todo mundo tem um tal de o chamado cartão de crédito, que aí o cara fica bravo com o cartão de crédito, chega e compra tudo, depois na hora de pagar é o grande problema, né? É você comprar mais do que você pode. Então, o Ciro é um dos
únicos candidatos à presidência da República que sabe muito de economia. Então, tem um plano econômico para o país, etc. e tal, que tem coisas definidas, né? Mas ele disse agora há poucos instantes, falou ao Brasil, dizendo que ele não arreda a pé da candidatura dele, condenou aqueles que querem fazer a campanha do voto útil. Ele pediu que os eleitores dele continuem votando nele, que ele vai até o fim. Foi o que ele disse há poucos instantes, né? Com os votos de Lula, com os votos de Ciro e de Simone Tebet, a eleição pode ir para o segundo turno. Vamos cantar aquela musiquinha? Vai tudo bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, bem. Com pílulas de Lúcen, sabe aquela dorzinha urinária, aquela sensação de queimação e ardor? Pílulas de Lúcen são antissépticas das veias urinárias e vocês vão encontrá-las em todas as farmácias e drogarias. Se persistirem os sintomas, um médico deverá ser consultado. Pílulas de Lúcen. Catequistas da região episcopal Nossa Senhora da Esperança se reuniram em rotina da PUC Minas. Foi o primeiro evento presencial do grupo após a flexibilização da pandemia. O Marcelo Silveira nos fala sobre isso. Marcelo. O encontro reuniu cerca de 300 catequistas no Centro de Espiritualidade da PUC Minas. O objetivo foi trabalhar a formação dos agentes das 6 foranias que compõem a região episcopal Nossa Senhora da Esperança. É um momento oportuno porque em torno da palavra e da Eucaristia nós nutrimos a nossa fé, a nossa vida, a nossa esperança para continuarmos a nossa vida no dia a dia, nas lutas, nos conflitos que nós vivemos e sustentados pela palavra nós conseguimos superar tudo. A catequese é um processo que começa desde o ventre materno até aos idosos. E nós estamos aí tentando fazer esse caminhar, porque nós temos uma mentalidade de catequese que é só para crianças e para sacramentos, né? Então nós vamos dizer, a catequese é para a vida e a palavra faz falta. E a nossa catequese é para levar este anúncio. É o nosso papel de catequista, né? Diz o Papa Francisco que nós somos testemunhas, acompanhantes, né, das comunidades para que fortaleça a fé no sentido de caminhar com a palavra. Durante todo o domingo, os catequistas participaram de celebrações e palestras que este ano foram ministradas em torno do capítulo 21 do Evangelho de São João. É um texto pensado justamente para esse momento de flexibilização da pandemia, depois de uma noite escura que nós passamos sem pescarias, ou com poucas pescarias, ou com pescarias difíceis. Com a graça de Deus, a madrugada reaparece com o Cristo ressuscitado, que nos enche de esperança, de alegria, de força na missão. O encontro aqui este ano tem um significado ainda maior, já que foram 2 anos sem a realização do retiro presencial por causa da pandemia. Desta vez, os catequistas são convidados a renovar o ânimo missionário. É um dos primeiros encontros que nós fazemos presencialmente, no sentido de revigorar, no sentido de reanimar esse grupo que se desdobrou, né, no tempo da pandemia para ir ao encontro dos catequizandos, das famílias. Então hoje é esse momento de parar, silenciar, olhar, agradecer, né, estarmos aqui vivos e reabastecer para continuar o nosso trabalho, a nossa missão como catequistas. Pois é, a catequese é uma das coisas mais importantes da Igreja Católica e de qualquer outra religião, né? É de pegar as crianças, principalmente as crianças, né? Eu lembro quando eu era garoto, né? Lembro aqui de Dona Rita, uma figura lá da Nova Esperança, que reunia a meninada na capelinha lá do bairro para ensinar catecismo. E eu aprendi catecismo desde pequenininho, né? E naquela época o catecismo era oral, porque ninguém levava lápis e caderno, porque o lápis e caderno você tinha um catecismo um pouquinho na escola. A escola te dava esse catecismo e você aprendia, né? Hoje, nos colégios confessionais, por exemplo, eu tenho uma netinha que estuda no Colégio Santa Maria. Lá tem a aula de catecismo e tem um momento, né, de catecismo, né? E que vira prova, inclusive. Você tem que ter, na sua média do que você estuda no colégio, você tem também a aula de religião, né? E você aprende, né, muita coisa no catecismo. E eu aprendi tudo que eu sei,
né, eu aprendi de menino. E o que você aprende de criança, você nunca esquece. Então é importante você que é pai, que é mãe, ensinar o seu filho a existência de Deus, né? Ensinar o que o Cristo representou para todos nós. Isso é muito importante. Eu estava falando hoje pela manhã sobre o problema de educação. Que educação os filhos recebem no berço. Não é verdade? Educação vem de berço. Você não tem que esperar o seu filho ir para a escola para que ele aprenda, né, educação, para que ele aprenda, por exemplo, a ter respeito às pessoas e etc. Né? Educação vem de berço, não é verdade? E eu quero dizer que, nesse momento, né, que a escola recebe a criança, né, as escolas confessionais, como o Colégio Santa Maria, onde estuda a minha netinha, lá tem aula de religião, ela aprende o que é Deus, ela sabe tudo isso, já fez a primeira comunhão. Isso é muito importante, você encaminhar o seu filho para esse momento, para ele, na formação dele, quando ele chegar com 14, 15, 16 anos, ele tem uma formação sobre Deus, né? Ele tem uma formação sobre a fé. Isso é muito importante. Daqui a pouco a gente volta. Voltamos aqui pela TV Horizonte, a TV de Nossa Senhora da Piedade. A Folha de São Paulo, que é um jornal que já tem 100 anos, né? E que é um jornal de muito prestígio no Brasil, tem uma posição clara, né, contra o presidente Bolsonaro. Se você pega um jornal da Folha de São Paulo, do início ao fim do jornal, são notícias contra o presidente da República. E isso se explica porque o presidente Bolsonaro, ao chegar no Palácio do Planalto, ele tirou o grosso da publicidade que os grandes jornais brasileiros tinham, como a Folha, o Estado de São Paulo, o Globo e etc. e tal. Então, foi um baque muito grande nessas organizações, a falta, né, da publicidade dos órgãos do governo federal, como Caixa, BNDES, Banco do Brasil e etc. Bem, e a Folha, então, tem um posicionamento contra, né, o presidente Bolsonaro, todo mundo vê, isso aí é visível, né? Você lendo a Folha, você vê que é uma posição do jornal, né? E os jornais foram criados na história do Brasil justamente para manter posições políticas de seus donos, daqueles que queriam um jornal para defender uma tese, etc, etc, etc. Bem, mas ontem a Folha de São Paulo trouxe um editorial, né, já preocupada com a vitória do Lula. Presta bem atenção, a Folha trouxe ontem um editorial preocupada com a vitória do Lula, porque o Lula sempre fala na regulação, na regulamentação da mídia, da imprensa. E isso assusta a Folha, né? Porque governos discricionários, como na Venezuela, em Cuba e outros lugares, né, também fizeram esse tipo de regulamentação da imprensa, né? E a Folha entende que regulamentar a imprensa é você voltar com a censura prévia. Ou seja, você vai lançar o jornal antes que ele vai para o prelo, antes que ele vai para as máquinas, né? Você tem que apresentar alguém do governo, alguém estipulado pelo governo, naquela época era a Polícia Federal, através do Ministério da Justiça, você tinha que mostrar as notícias que você ia divulgar no outro dia, né? Então, o Lula tem falado muito em regulamentação da imprensa, que agora ele vai fazer a regulamentação da imprensa. E a Folha de São Paulo já está entrando, já está entrando com um editorial, né? E naturalmente mostrando a sua preocupação com essa fala do ex-presidente Lula, candidato do PT às eleições. Até porque a Folha, né, traz sempre as pesquisas que indicam que o Lula está na frente, etc. Tal. Então, ele tem esse temor, né, de que o Lula ganhando, né, a imprensa volte a ser censurada novamente. Foi o que disse ontem a Folha de São Paulo em editorial. Vocês podem conferir. Vou cantar aquela musiquinha. Se a criança acordou, dorme, dorme, menina, tudo calmo ficou, mamãe tem. Auricedina é um analgésico antisséptico de uso local para adultos e crianças. Todo mundo sabe, dor de ouvido, auricedina. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado.
Olha, a Organização Internacional do Trabalho e a Organização Internacional para as Migrações e a ONG Walk Free Foundation publicaram um relatório sobre a escravidão moderna. O documento mostra que a pandemia levou os números de indivíduos submetidos a trabalhos forçados e de pessoas casadas contra a sua vontade. Gabriele fala sobre isso. Gabriela Assis. A escravidão moderna aumentou no mundo nos últimos anos, estimulada em particular pela pandemia, com 27,6 milhões de indivíduos submetidos a trabalhos forçados e 22 milhões de pessoas casadas contra sua vontade. É o que aponta um relatório publicado pela Organização Internacional do Trabalho e a Organização Internacional para as Migrações, duas agências da ONU, com a ONG Walk Free Foundation. Isso representa um aumento significativo dos números desde as últimas estimativas que publicamos em 2017. Somamos 2,7 milhões de trabalhadores forçados e 6,6 milhões de pessoas a mais em casamentos forçados. Então a má notícia é que estamos indo na direção errada. De acordo com o documento, pessoas em situação de vulnerabilidade econômica e social estão em maior risco de trabalho forçado, como os migrantes, que são 3 vezes mais suscetíveis a enfrentar situações desse tipo que os trabalhadores adultos não migrantes. Seria um erro acreditar que o trabalho forçado é um problema apenas nos países mais pobres. Bastante surpreendente para muitas pessoas, em países de maior renda você também encontra trabalho forçado, e a exploração sexual é uma grande parte disso. Então é um problema muito complexo, muito variado. Acho que o ponto é que nenhum país é irrelevante nesta luta. Devemos trazer todos os países para essa discussão. Os números compilados mostram que quase 1 de cada 150 pessoas no mundo é vítima de alguma forma de escravidão moderna. O relatório da ONU propõe uma série de medidas que representariam um avanço significativo para acabar com a escravidão moderna, como melhorar e fazer cumprir as leis e as inspeções trabalhistas, acabar com o trabalho forçado imposto pelo Estado, reforçar as medidas de combate ao trabalho forçado e ao tráfico de pessoas nas empresas e nas cadeias de produção, ampliar a proteção social e fortalecer as proteções legais, incluindo o aumento da idade legal de casamento para 18 anos, sem exceção. Pois é, quando se fala em escravidão moderna, eu fico me lembrando do futebol, né, do esporte, né? Que as pessoas são vendidas. Eu conversava com o Procópio Cardoso, que foi um grande zagueiro do Cruzeiro, do São Paulo, do Fluminense, e ele fala assim, eu fui vendido. É interessante o cara falar assim, eu fui vendido, né? E você hoje fala assim, fulano foi comprado pelo clube tal, foi vendido pelo clube tal, né? Quer dizer, é uma escravidão branca, né? É uma escravidão, mas é uma escravidão. O sujeito está sendo vendido, como antigamente, na época do escravo tinha. E hoje, inclusive, nós temos no futebol os empresários. Por isso que hoje o jogador de futebol não fica mais de 1 ano ou 1 ano e meio num clube. Porque o empresário tem que transacioná-lo, ele tem que ter valor de venda. Cada vez que o jogador está melhor num clube, o seu empresário está ganhando dinheiro. Ele ganha quando o jogador recebe. Parte do salário que o jogador recebe vai para o bolso dele e ele também ganha na transação. Por isso que hoje é muito importante, né? Hoje um jogador não fica, né, mais de que 1 ano e 1 ano e meio, né? Eu lembro que tinha um jogador no Cruzeiro e o Zezé Perrara falava comigo, o fulano de tal, nós podemos vendê-lo para o exterior, ele ganha 20 mil reais no Cruzeiro, ele podia ganhar 200 mil, você conhece ele, Ramírez, vai lá, conversa com ele, você é amigo dele, conversa com ele para ver se ele pode ser vendido. É um negócio difícil, né? É assim, né? Infelizmente. Olha, encontrar parentes e amigos após meses de distância forçada por causa da guerra é um momento de muita comoção. Após o contra-ataque ucraniano que levou ao recuo das forças de Moscou, algumas famílias tiveram a alegria de voltar para casa e reencontrar pessoas próximas. Vinícius Andrade conta essa história. Olga Valkova chorou quando teve que deixar sua casa de campo devido à invasão das tropas russas. Mas agora, as lágrimas são de alegria por poder retornar a Troitsky. Ela finalmente conseguiu se reunir com o irmão e a cunhada,
depois de mais de 6 meses sem poder se verem. Tudo dentro de mim está tremendo, estou muito feliz. Hoje me levantei, estava chovendo e eu disse, vamos para a cidade. Antes da guerra, Olga e seu marido Alex, um caminhoneiro aposentado, iam à sua casa de campo várias vezes por mês para cuidar da horta. Ao retornar, a casa estava intacta. Troitsky é uma pequena cidade composta por fileiras de casas com hortas, patos e um lago de pesca, localizada entre os vastos campos de girassóis do nordeste da Ucrânia. Em 25 de fevereiro, o segundo dia da invasão, o repentino avanço russo rapidamente engoliu a cidade. Olga não estava lá, mas sua amiga Ana conta o que aconteceu. Foi uma ocupação real. Eles nos revistaram a fundo. Entraram em nossas casas, verificaram nossos documentos, revistaram todos os lugares, os armários, os porões, olharam todas as partes. O dia da libertação não foi menos intimidante. Os moradores ouviram explosões na cidade vizinha e depois observaram a chegada dos tanques. Mas eles ficaram aliviados quando perceberam que era a 99ª Brigada do Exército Ucraniano. As forças russas usaram Troitsky como rota de abastecimento e patrulharam a área, mas não estabeleceram uma base na cidade. O russo é a língua mais falada na região, mas a cidade resistiu ao avanço de Moscou e os habitantes de Troitsky rechaçaram a invasão de Putin. No dia 7 de setembro, a contraofensiva surpresa ucraniana empurrou as tropas russas para o leste, levando alegria e alívio aos moradores. Pois é, a Ucrânia é um país, né, de grande produção agrícola, que exporta a produção agrícola para o mundo inteiro, né? A gente fica tão penalizado com a situação da Ucrânia, né, com essa invasão russa, né, que quer tomar conta, quer voltar a ser aquela União Soviética de antigamente, né? Felizmente. Amanhã tem mais aqui pela TV Horizonte. Até lá.